Elias vivia em uma fazenda cercada por montanhas e campos verdejantes, onde o silêncio reinava e o vento parecia carregar lembranças antigas. Era um homem de poucas palavras, acostumado à solidão e à rotina simples. Acordava antes do sol nascer, alimentava o gado, cuidava das plantações e passava as tardes sentado no alpendre observando o pôr do sol. Apesar da vida tranquila, algo lhe faltava. Um companheirismo verdadeiro, alguém com quem pudesse compartilhar os dias longos e as noites frias. A cidade o conhecia como o fazendeiro solitário, e embora respeitassem sua honestidade e trabalho duro, muitos o viam como um homem rude, incapaz de amar. Certo dia, durante uma feira municipal, Elias viu Isadora pela primeira vez. A jovem, filha do prefeito, era o centro das atenções. Com vestidos caros, sorriso calculado e um olhar que misturava vaidade e poder, parecia pertencer a outro mundo. Elias, sem saber explicar porquê, sentiu o coração acelerar. Não era apenas pela beleza dela, mas pela ideia de que talvez ela fosse capaz de enxergar além da aparência. Durante semanas ele a observou de longe, tentando reunir coragem para se aproximar. Preparou um presente simples, um ramalhete de flores do campo e um pote de mel da própria fazenda, acreditando que gestos sinceros ainda tinham valor. No dia em que decidiu se declarar, a praça estava lotada. Elias, vestindo a melhor camisa que tinha, aproximou-se de Isadora com o coração batendo forte. Falou com honestidade, dizendo que admirava sua bondade e queria convidá-la para conhecer sua fazenda. A resposta dela veio com risadas, primeiro discretas, depois em gargalhadas abertas. Você acha mesmo que eu, a filha do prefeito, vou me meter com um caipira coberto de barro? Disse ela em tom debochado. O grupo ao redor riu junto. Elias, sem saber onde enfiar o rosto, apenas baixou a cabeça e foi embora em silêncio. A humilhação ecoou pela cidade em poucas horas. Enquanto muitos comentavam e zombavam, uma pessoa assistia à cena com o coração apertado. Rosa, a moça que limpava o mercado, sentiu um nó na garganta ao ver a crueldade daquele momento. Conhecia bem o que era ser desprezada. De origem humilde, sempre viveu à sombra dos outros, ignorada e julgada pela aparência. Ao ver Elias ser humilhado, reconheceu na dor dele algo que também carregava dentro de si: o sentimento de ser invisível em um mundo que só valorizava aparências. Nos dias que seguiram, Elias praticamente desapareceu. Deixou de ir à cidade, mandou os empregados resolverem tudo e passou a se isolar mais do que nunca. As noites se tornaram longas e silenciosas, e até os animais pareciam sentir o peso do desânimo do dono. O fazendeiro, deitado em sua cama de madeira, relembrava as palavras de Isadora e se perguntava por que ainda acreditava no amor. A vergonha corroía sua alma e ele começou a duvidar de si mesmo. Rosa, por sua vez, não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Todos os dias, ao varrer o chão do mercado, pensava em Elias. Sabia onde ficava a fazenda, pois já entregara frutas por lá em tempos antigos. Criou coragem e, num fim de tarde, decidiu levar um cesto de pães caseiros como desculpa para visitá-lo. Caminhou quilômetros por uma estrada de terra, o vento levantando poeira, o coração acelerado. Quando chegou, encontrou o portão entreaberto e o som distante de um cavalo. Elias, surpreso ao vê-la, demorou alguns segundos para entender o motivo da visita. Rosa, tímida, explicou que estava passando e quis deixar algo para adoçar os dias. Ele, desconfiado, aceitou em silêncio. Mas algo no olhar dela era diferente. Não havia piedade nem curiosidade. Havia sinceridade. Ela não ficou muito tempo, apenas disse: nem tudo que é simples é pequeno, seu Elias. Às vezes, o que parece pouco é o que mais vale. E foi embora. Aquela frase ficou ecoando na mente dele por dias. Pela primeira vez desde a humilhação,
Elias sentiu um pequeno alívio. Não era exatamente alegria, mas uma centelha de esperança. Começou a reparar no que antes ignorava: o canto dos pássaros ao amanhecer, o cheiro da chuva na terra, o brilho das estrelas sobre a fazenda. Algo dentro dele parecia começar a mudar, lentamente, mas de forma verdadeira. Rosa, mesmo sem saber, havia plantado uma semente no coração do fazendeiro solitário. Uma semente que, com o tempo, floresceria em algo que nem ele imaginava ser possível outra vez: o amor. Os dias seguintes foram longos e silenciosos na fazenda. Elias acordava cedo, mas já não com o mesmo ânimo de antes. O som dos galos, o mugido do gado, o cheiro do café fresco, tudo parecia distante, quase sem cor. Passava horas caminhando pelos campos, sem rumo, com o olhar perdido no horizonte. Os empregados, acostumados a vê-lo firme e determinado, notavam a mudança. Falavam em voz baixa, tentando não incomodá-lo, mas sabiam que o coração do patrão havia sido ferido de um jeito que trabalho algum poderia curar. À noite, Elias sentava-se no alpendre com uma lamparina acesa e o velho rádio desligado. O vento frio soprava entre as árvores e ele lembrava da infância, de quando cresceu praticamente sozinho. A mãe havia morrido cedo e o pai era um homem duro, que achava que mostrar sentimentos era sinal de fraqueza. Desde pequeno, Elias aprendeu a calar as dores e a esconder o que sentia. Cresceu com o sonho de formar uma família, mas a vida o fez acreditar que o destino tinha outros planos. A humilhação recente só reforçava o velho medo de não ser bom o bastante para ninguém. Certa manhã, ele foi à feira comprar sal mineral para o gado. Caminhou entre as barracas sem cumprimentar ninguém enquanto os cochichos o seguiam. "Olha lá o fazendeiro rejeitado", murmuravam alguns. Fingiu não ouvir, mas por dentro cada palavra doía como espinho. Quando já estava indo embora, ouviu uma voz suave o chamar. Era Rosa, a moça do mercado, com um sorriso tímido e um lenço amarrado na cabeça. Ela se aproximou, segurando uma sacola com frutas. "Bom dia, seu Elias", disse, tentando soar natural. "Trouxe umas goiabas que colhi ontem. São simples, mas estão docinhas." Ele olhou desconfiado, sem entender o motivo da gentileza. Ninguém mais na cidade o tratava assim. Pegou as frutas com cuidado, murmurando um obrigado quase inaudível. Rosa não se alongou, apenas acrescentou: "Se o senhor precisar de ajuda na fazenda, posso dar uma mão. Não cobro caro. Gosto de trabalhar na roça." Elias hesitou. Não estava acostumado a que alguém se oferecesse para estar ao seu lado sem segundas intenções. Depois de alguns segundos de silêncio, respondeu: "Mas pode ir amanhã. Preciso de alguém para cuidar do galinheiro e varrer o terreiro." No dia seguinte, Rosa apareceu antes mesmo do sol nascer. Chegou descalça, com o vestido simples e um sorriso que iluminava o ambiente. Trabalhou o dia inteiro sem reclamar. Lavou o chão, deu ração aos animais e até preparou o almoço. Elias observava de longe, intrigado. Havia leveza nos gestos dela, como se transformar o trabalho pesado em algo bonito fosse natural. Quando o dia terminou, ela se despediu com um aceno e foi embora sem esperar nada em troca. Nos dias seguintes, voltou, sempre trazendo algo simples: um bolo de fubá, flores colhidas no caminho ou apenas boa vontade. Aos poucos, Elias começou a se acostumar com a presença dela. O silêncio da casa já não era tão pesado. À noite, quando sentava no alpendre, às vezes pegava-se sorrindo ao lembrar das histórias que ela contava, das trapalhadas do irmão mais novo, das conversas que tinha com as galinhas como se fossem amigas. Rosa falava com naturalidade, sem medir palavras, e isso o desconcertava de um jeito bom. Elias, que sempre se sentira fora do mundo das pessoas, começou a se sentir parte de algo novamente. Enquanto isso, a cidade continuava comentando. Alguns zombavam,
dizendo que o fazendeiro perdeu o juízo por causa de uma moça pobre. Outros, mais sensatos, viam com simpatia a transformação dele. O próprio prefeito, ao ouvir as fofocas, riu com desdém. Ele nunca aprende. Sempre se envolve com gente abaixo do seu nível, comentou, sem imaginar que o que Elias e Rosa estavam construindo era mais valioso que qualquer título ou aparência. Certa tarde, Elias pediu que ela ficasse para o café. Rosa, surpresa, aceitou. Sentaram-se à mesa em silêncio por alguns instantes, até que ele perguntou: "Por que faz isso, Rosa? Por que vem aqui todo dia sem esperar nada?" Ela respondeu com simplicidade: "Porque sei como é se sentir sozinho, seu Elias, e porque o Senhor me trata com respeito." Aquelas palavras o tocaram mais do que ele esperava. Havia muito tempo que ninguém o olhava com verdade. Desde então, ele passou a esperar suas visitas. Não dizia em voz alta, mas cada manhã se tornava mais leve sabendo que ela viria. Naquele espaço de terra que antes parecia vazio, algo novo começava a florescer. Elias não entendia direito o que sentia. Não sabia se era amizade, gratidão ou algo maior. Mas pela primeira vez em anos, o silêncio da fazenda não o incomodava. O vento que passava entre as árvores parecia diferente, como se anunciasse um novo tempo. Enquanto o sol se punha atrás dos morros, Elias percebeu que a solidão, que o acompanhava desde a infância, começava a perder força. E embora o mundo lá fora ainda zombasse, dentro dele brotava uma calma que há muito não conhecia. Uma paz simples, feita de gestos pequenos e sinceros, como o sorriso de Rosa. Os dias se tornaram mais vivos na fazenda desde que Rosa começou a aparecer com frequência. A presença dela trazia movimento e cor a um lugar que antes respirava silêncio. Ela chegava sempre cedo, com o cabelo preso e o sorriso fácil, cantando baixinho enquanto varria o terreiro ou cuidava das galinhas. Elias, que antes se escondia do mundo, agora esperava pela chegada dela como quem aguarda o nascer do sol. Rosa tinha o dom de transformar o comum em algo especial. Preparava o café com capricho, fazia pão de queijo e deixava a cozinha perfumada. Enquanto cozinhava, falava de coisas simples, da lua cheia, das nuvens em forma de bicho, das borboletas que pousavam nas flores. Elias, de início, apenas ouvia em silêncio, achando graça daquele jeito leve de ver o mundo. Com o passar dos dias, passou a responder, contar pequenas histórias da fazenda e até rir das trapalhadas que ela fazia. Era como se a casa, há muito tempo adormecida, voltasse a respirar. Os empregados notaram a mudança. Elias, antes tão sério, agora andava mais calmo. Até assobiava de vez em quando. À noite, ele deixava a janela aberta só para ouvir o canto dos grilos, lembrando-se das conversas com Rosa. Começou a perceber detalhes que nunca tinha notado. O cheiro da terra molhada, o som do vento batendo nas folhas, o brilho do céu estrelado. Era como se ela tivesse ensinado a ele um novo modo de enxergar a vida. Certo dia, um bezerro recém-nascido adoeceu. Elias já estava resignado, achando que o animal não resistiria, mas Rosa insistiu em cuidar. Ficou ao lado do pequeno animal por horas, preparando uma mistura de leite morno e ervas, cobrindo-o com panos e falando com ele como se fosse uma criança. "Você vai ficar bom, coisinha", dizia, acariciando o focinho dele com ternura. Elias observava de longe, em silêncio. Aquela cena simples o desarmou por completo. Havia uma pureza naquele gesto que ele nunca tinha visto nem nos que se diziam importantes. Quando dias depois o bezerro se recuperou, Elias não conseguiu conter a emoção. Sentou-se no pasto, olhando para Rosa, e murmurou: "Eu achava que já tinha visto de tudo nesta vida, mas acho que estava cego." Ela sorriu, sem entender bem o que ele queria dizer, e respondeu: "A gente só enxerga de verdade quando olha com o coração, seu Elias." Aquela frase ficou gravada nele. A partir daquele momento,
Começou a compreender que a verdadeira riqueza não estava nas terras que herdou, nem nas cabeças de gado, mas na presença sincera de alguém que se importava. Com o passar das semanas, a ligação entre os dois se fortaleceu. Rosa passou a preparar as refeições principais, e Elias, de vez em quando, ajudava a descascar mandioca ou cortar lenha, só para ficar perto dela. Às tardes, sentavam-se à sombra de uma mangueira e conversavam sobre o passado. Ele contava histórias antigas da fazenda e ela ouvia com atenção, rindo das lembranças e fazendo perguntas curiosas. Havia uma harmonia natural entre os dois. Nada forçado, nada dito em exagero. Apenas duas almas cansadas que, sem perceber, encontravam abrigo uma na outra. Mas como tudo que é sincero desperta inveja, os comentários começaram a circular pela cidade, primeiro discretos, depois abertos. Diziam que Elias tinha perdido o juízo, que se envolvera com a moça que ninguém queria. Alguns riam, outros criticavam. Até o padre comentou que o fazendeiro devia tomar cuidado com as más línguas. Elias ouvia e tentava ignorar, mas no fundo aquilo o incomodava. Rosa, por sua vez, fingia não ligar, mas as palavras cruéis a feriam mais do que deixava transparecer. Certa manhã, ao chegar na feira, Rosa percebeu que as pessoas a olhavam diferente. Algumas cochichavam, outras a evitavam. A protegida do fazendeiro, diziam com ironia. Ela tentou manter a cabeça erguida, mas no caminho de volta chorou em silêncio. Quando chegou à fazenda, Elias percebeu o olhar abatido e perguntou o que havia acontecido. Eles estão falando da gente, seu Elias. Dizem que eu só venho aqui por interesse. Elias se levantou, aproximou-se devagar e respondeu com firmeza. Deixa que falem. O que o povo pensa não muda o que é verdadeiro. Rosa baixou os olhos, emocionada. Aquela defesa bastou. Ele não era um homem de muitas palavras, mas as poucas que dizia vinham do fundo do coração. A partir daquele dia, Elias passou a andar de cabeça erguida quando estava com ela. Fazia questão de ser visto ao lado de Rosa, sem se esconder, sem vergonha. No fundo, ele sabia que o amor que nascia entre eles era puro demais para ser manchado por comentários. Mesmo que o mundo inteiro duvidasse, ele já havia encontrado algo que dinheiro algum poderia comprar. A paz de ter alguém que o via como ele realmente era. E assim, entre o canto dos pássaros e o murmúrio do vento, a fazenda antes triste se transformava em lar. Rosa ria, Elias sorria, e o tempo parecia correr mais devagar, como se a vida, enfim, começasse a recompensar dois corações que só precisavam de um pouco de ternura para florescer. A fazenda estava em plena harmonia. O clima leve, o som das galinhas ciscando, o cheiro do café fresco vindo da cozinha, tudo parecia correr em perfeita paz. Elias e Rosa haviam se acostumado à presença um do outro, dividindo risos, conversas e silêncios confortáveis. Mas a tranquilidade que eles construíram, com tanto cuidado, começou a ser abalada pelas vozes do povo. Quanto mais o tempo passava, mais cresciam os comentários maldosos. Os rumores chegaram até Isadora, que escutou as histórias com um misto de surpresa e ciúme. Não suportava a ideia de que o mesmo homem que ela humilhou pudesse agora estar feliz. E ainda mais, feliz com alguém que considerava sem classe. O orgulho ferido a fez tomar uma decisão impulsiva. Iria até a fazenda ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Numa tarde quente, Isadora apareceu montada em um cavalo branco, vestindo um traje elegante que contrastava com a simplicidade do lugar. Elias estava no curral, supervisionando os empregados, quando a viu se aproximar. Por um instante, seu corpo enrijeceu. Era como se uma sombra antiga tivesse voltado. Ela desmontou com leveza, forçando um sorriso. Elias, disse em tom doce, o mesmo que usava quando queria algo. Preciso falar com você. Ele limpou as mãos na calça e a observou em silêncio.
Isadora continuou. Eu estive pensando muito. Aquele dia na praça, eu exagerei. Falei coisas que não devia. Você não merecia aquilo. Elias cruzou os braços, sem se aproximar. O olhar dele era firme, sereno, diferente do homem envergonhado que um dia ela conheceu. Não precisa se justificar, Isadora. O que foi dito já passou, respondeu, num tom que misturava respeito e distância. Ela deu um passo à frente, tentando retomar o controle. Eu sei que errei, mas talvez ainda possamos recomeçar. Eu mudei, Elias. Ele sorriu de leve. Um sorriso que não era de ironia, mas de compreensão. Pode até ter mudado, mas eu também mudei. E talvez agora eu queira uma vida bem diferente da que você sonha. A conversa foi interrompida por Rosa, que vinha trazendo uma cesta de legumes. Ao ver Isadora ali, parada diante de Elias, sentiu um frio no peito. Ficou imóvel por alguns segundos, sem saber se devia se aproximar ou se afastar. Quando Isadora notou sua presença, lançou um olhar de desprezo disfarçado. Vejo que você tem ajudantes novas, disse com um sorrisinho forçado. Rosa abaixou os olhos e murmurou um boa tarde, antes de se virar para sair. A dor de ser diminuída novamente, mesmo que indiretamente, trouxe lembranças antigas. Por um instante, o medo tomou conta. E se Elias ainda tivesse sentimentos pela filha do prefeito? Mas antes que ela se afastasse, Elias a chamou pelo nome. Rosa, espere. Ele caminhou até ela, ignorando completamente a presença de Isadora. Fica para jantar comigo hoje. Faz aquele ensopado que você gosta. O gesto simples e natural teve o peso de uma declaração. Rosa ergueu os olhos, surpresa, e viu nele algo que nunca tinha visto antes. Certeza. Já Isadora, ferida no orgulho, tentou disfarçar o desconforto. Acho que vim na hora errada, disse ela, tentando manter a compostura. Só queria me desculpar. Elias assentiu com um leve movimento de cabeça. Está desculpada, mas o passado é um lugar onde eu não quero mais morar. Isadora forçou um sorriso e se despediu, montando novamente no cavalo. Quando partiu, o som dos cascos se misturou ao vento, como se levasse embora o último vestígio de uma vida que Elias finalmente deixava para trás. Naquela noite, Rosa preparou o jantar em silêncio. A tensão no ar era perceptível, mas havia algo mais forte, um sentimento de gratidão. Quando os dois sentaram-se à mesa, Elias quebrou o silêncio. Eu vi o jeito que ela te olhou. Não deixa isso te machucar. Aquela mulher faz parte de uma história que já acabou. Rosa baixou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Eu só fiquei com medo de perder o que a gente tem. Ele sorriu, tocando de leve a mão dela sobre a mesa. Você não vai perder, nem que o mundo inteiro queira o contrário. Aquela frase selou algo entre eles. Não era apenas afeto, era um pacto silencioso de lealdade. A partir daquele momento, Elias e Rosa tornaram-se inseparáveis. Trabalhavam lado a lado, compartilhavam risadas, dividiam o mesmo café, as mesmas esperanças e, pouco a pouco, o mesmo destino. Os olhares de desprezo continuaram. Nas ruas, cochichos o seguiam. Alguns diziam que Elias havia se rebaixado, outros afirmavam que Rosa era esperta demais, mas nada disso importava. Quando ele a via sorrir no fim do dia, com o rosto iluminado pelo pôr do sol, Elias tinha certeza de que havia feito a escolha certa. E assim, sob os mesmos céus que antes testemunharam sua solidão, o fazendeiro solitário e a mulher que ninguém queria encontravam um amor sereno, um amor que, mesmo cercado de preconceito, crescia firme, como raiz que se aprofunda em terra fértil. Os dias na fazenda ganharam um novo ritmo. O que antes era apenas rotina e trabalho mecânico, agora parecia carregado de propósito. Elias e Rosa se tornaram uma dupla inseparável. Trabalhavam lado a lado, riam das pequenas falhas e celebravam as vitórias do dia.
O fazendeiro, antes sisudo e calado, começou a sorrir com frequência, até mesmo diante das dificuldades. O riso dele, que antes parecia impossível, agora ecoava pelo terreiro e contagiava quem estivesse por perto. Rosa trouxe vida ao lugar de um jeito que ninguém imaginava. Pintou as janelas, pendurou cortinas novas e plantou flores ao redor da casa. Os cheiros de bolo, café e lenha queimando se misturavam no ar, transformando a velha fazenda em um lar de verdade. Os trabalhadores notaram a diferença. Elias, antes impaciente e recluso, agora cumprimentava todos pela manhã, perguntava pelas famílias e até ajudava nas tarefas. Dona Rosa fez milagre nesse homem, diziam entre risos. Com o passar dos meses, as colheitas prosperaram. Rosa tinha um jeito especial de lidar com a terra. Falava com as plantas, cuidava dos animais como se fossem parte da família. A presença dela parecia abençoar tudo que tocava. Mas, como a vida sempre gosta de testar os que estão crescendo, uma tempestade inesperada trouxe o primeiro grande desafio do casal. Numa noite de céu pesado e nuvens escuras, o vento começou a soprar forte. Os trovões cortavam o silêncio e logo a chuva caiu com violência. Elias tentou proteger os celeiros, mas as enxurradas invadiram parte da plantação, arrastando mudas e alagando o solo. No dia seguinte, o cenário era desolador. O milho tombado, o pasto destruído, o curral danificado. Os empregados murmuravam que o prejuízo seria grande demais. Elias, tomado por um velho sentimento de fracasso, sentou-se no alpendre e ficou em silêncio. O peso de ver o trabalho de meses sendo levado pela água o fez sentir-se impotente. "Acho que é o fim", disse com a voz baixa. "Não tem como recuperar isso." Rosa, ao ouvi-lo, aproximou-se devagar e colocou a mão sobre o ombro dele. "O senhor já enfrentou coisa pior, Elias, e venceu. A terra é viva, ela cai, mas também renasce. A gente só precisa cuidar dela de novo." Ele olhou para ela e, pela primeira vez, notou algo que sempre estivera ali, a força tranquila de quem nunca desistia. "E o que você acha que a gente deve fazer?" perguntou, ainda sem esperança. "Começar de novo", respondeu ela, com convicção. "E pedir ajuda." Naquela tarde, Rosa foi até a vila mais próxima e reuniu os vizinhos. Contou o que havia acontecido e pediu colaboração. Muitos, comovidos pelo esforço dela, decidiram ajudar. Vieram homens, mulheres e crianças, trazendo ferramentas, sementes e braços fortes. Foi um movimento bonito. A comunidade unida, guiada por uma mulher simples, salvando a fazenda de Elias. Durante os dias seguintes, o trabalho foi intenso. Rosa coordenava tudo com firmeza e delicadeza. Distribuía tarefas, preparava comida para os voluntários e nunca deixava o ânimo cair. Mesmo suja de barro, com o rosto marcado pelo sol, mantinha o sorriso. Elias, observando aquela cena, sentiu o coração se apertar de emoção. Era impossível não admirar a força dela. Certa noite, depois de um dia exaustivo, os dois sentaram-se à beira do campo replantado. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Rosa descansava a cabeça nos joelhos e Elias, em silêncio, olhava para o horizonte. "Eu nunca vi nada igual", disse ele com a voz rouca. "Você trouxe gente para cá, trouxe esperança e trouxe vida de volta para mim." Rosa sorriu sem encará-lo diretamente. "Eu só fiz o que o coração mandou." Ele se virou para ela e, por um instante, o tempo pareceu parar. Havia um brilho diferente nos olhos dos dois, um entendimento mudo, um sentimento que não precisava de palavras. Elias quis dizer algo, mas não conseguiu. Apenas pegou a mão dela e a segurou firme. Rosa não puxou de volta. Ficaram assim, por longos minutos, em silêncio, enquanto o vento suave passava entre os milharais renascidos. No dia seguinte, a plantação começou a dar sinais de recuperação.
As folhas voltaram a erguer-se e os animais se reabrigaram no curral reparado. A notícia se espalhou pela região. A fazenda de Elias resistiu. Muitos diziam que foi sorte, outros falavam em milagre. Mas quem conhecia a verdade sabia que o milagre tinha nome e se chamava Rosa. A partir daquele episódio, o respeito por ela cresceu. Gente que antes zombava passou a cumprimentá-la nas ruas, ainda que de modo tímido. Elias, por sua vez, olhava para Rosa de um jeito novo. Já não era apenas gratidão, era algo mais profundo, uma mistura de admiração e carinho que crescia a cada amanhecer. Sem promessas, sem declarações, um amor silencioso começou a florescer entre os dois. Um amor construído nas pequenas coisas, no pão repartido, nas risadas ao entardecer, nas mãos sujas de terra e nos olhares trocados quando a fadiga batia. A fazenda, antes um símbolo de solidão, agora respirava vida. E no coração do fazendeiro brotava uma certeza: as tempestades vêm e vão, mas o que nasce do afeto verdadeiro é o que permanece. O tempo seguiu seu curso, e os dias na fazenda passaram a ter o ritmo tranquilo de uma vida reconstruída com paciência e afeto. Elias e Rosa, já acostumados à presença um do outro, viviam uma harmonia simples. Trabalhavam juntos, partilhavam o mesmo café e se entendiam apenas com o olhar. O amor entre eles não era feito de grandes gestos, mas de constância. Era o tipo de amor que se plantava em silêncio e florescia nas pequenas ações do dia a dia. Numa noite calma, enquanto o vento soprava pelas frestas da varanda, Elias resolveu abrir o coração. Estavam os dois sentados, observando o entardecer tingir o céu de tons dourados, quando ele quebrou o silêncio. Rosa, tem coisas que eu nunca contei para ninguém. A voz dele era baixa, carregada de lembranças. Quando eu era menino, meus pais me deixavam muito sozinho. Trabalhavam o dia inteiro, e quando morreram, ficou só o vazio. Desde então, aprendi a não esperar muito das pessoas. A rejeição da Isadora só reabriu o que nunca tinha cicatrizado. Rosa, com o rosto sereno, apenas escutava. Não havia julgamento em seus olhos, apenas compaixão. Ela pegou a mão dele e a segurou firme. O senhor não precisa se justificar, Elias. O que passou, passou. Agora o senhor tem alguém que fica, disse com ternura. Ele a olhou e sentiu uma lágrima escorrer. Fazia anos que não chorava, mas aquela noite o libertou de um peso antigo. Rosa, em silêncio, enxugou-lhe as lágrimas com os dedos, como quem apaga o sofrimento com delicadeza. Depois daquela conversa, algo entre eles mudou. O vínculo se fortaleceu. Elias já não via Rosa apenas como companhia, mas como parte essencial da própria vida. Ela conhecia suas dores, suas manias, seus silêncios, e mesmo assim o escolhia todos os dias. Certo fim de tarde, enquanto caminhavam pelos campos, Elias parou de repente e olhou para ela com uma mistura de decisão e calma. Rosa, quero que fique aqui para sempre. Quero que essa fazenda seja também sua casa, de verdade. A voz dele tremia levemente. Quero casar com você. Rosa ficou sem palavras. O coração acelerou e um rubor subiu-lhe ao rosto. Casar? Comigo? Repetiu como se não acreditasse. Com você, respondeu ele sorrindo. Não quero luxo, não quero festa grande, quero só verdade. As palavras dele foram sinceras, ditas com o peso de quem já conhecia o que era viver sem amor. Rosa, emocionada, apenas assentiu, os olhos marejados. A notícia se espalhou pela cidade em poucos dias, e com ela a indignação dos mais orgulhosos. Como podia o fazendeiro Elias, rejeitado pela filha do prefeito, casar-se com a mulher mais simples da vila? As fofocas se multiplicaram. Diziam que ele havia enlouquecido, que Rosa o enfeitiçara, que o casamento era uma vergonha. Quando o prefeito soube, explodiu de raiva. Isso é um insulto!
gritou batendo na mesa. Depois do que minha filha fez, ele quer desafiar a cidade, casar com aquela empregadinha e, tomado pelo orgulho ferido, proibiu Isadora de comparecer à cerimônia. Isadora, ao ouvir a proibição, sentiu algo que não soube explicar. Talvez fosse arrependimento, talvez orgulho. Ela lembrava do rosto de Elias no dia em que o humilhou, e a imagem a perseguia. Mesmo assim, permaneceu calada. Enquanto a cidade murmurava e julgava, na fazenda o clima era outro. Elias parecia mais leve do que nunca. Preparava tudo com cuidado. Mandou limpar o jardim, arrumar as flores que Rosa tanto gostava, consertar o velho portão da entrada. Não queria ostentação, queria simplicidade. Rosa, por sua vez, costurou o próprio vestido com as próprias mãos, usando o tecido que guardava há anos. Não era branco puro, mas tinha o brilho da honestidade. Os empregados da fazenda ajudavam com alegria, movidos pelo carinho que sentiam pelos dois. Alguns até se ofereceram para tocar músicas durante a cerimônia. Era um casamento diferente, feito de gratidão, não de aparências. Na véspera do evento, Elias caminhou até o campo onde tudo começara. O mesmo lugar onde, meses antes, se sentara sozinho, acreditando que jamais seria amado. Agora, aquele mesmo campo seria o cenário de um novo começo. Quem diria? Murmurou para si mesmo. A vida tem um jeito curioso de dar voltas. Na manhã do casamento, o sol surgiu suave, dourando as colinas e o telhado da casa. Rosa acordou antes de todos, nervosa e sorridente. Elias, vestindo uma roupa simples e limpa, esperava no pátio, olhando para o portão. Não havia carruagens, nem convidados ilustres, mas cada pessoa presente estava lá por amor e respeito. Quando Rosa apareceu, caminhando devagar entre as flores do jardim, o silêncio tomou conta. Elias sentiu o coração disparar. Ela estava linda, mais do que qualquer mulher que ele já havia visto. Não era o vestido que fazia isso, mas o brilho nos olhos, a serenidade no rosto, a verdade em cada passo. Rosa se aproximou, e antes que alguém dissesse qualquer palavra, Elias falou alto, olhando para ela com firmeza. Eu não quero luxo, Rosa. Quero verdade. E é isso que encontrei em você. Ela sorriu, emocionada, e o vento suave pareceu abençoar o momento. Mesmo que muitos não aceitassem, mesmo que o prefeito proibisse, ali, diante do céu e da terra, dois corações finalmente encontravam paz. O casamento seria simples, mas o significado dele mudaria tudo. Não apenas para Elias e Rosa, mas para toda a cidade que, aos poucos, começaria a entender o verdadeiro valor do amor e da dignidade. O domingo amanheceu com o céu limpo e o vento leve que soprava pelas colinas da fazenda. As flores recém-abertas, os galos cantando ao longe e o cheiro de terra úmida formavam o cenário perfeito para o que seria um dos dias mais marcantes da vida de Elias e Rosa. Desde cedo, os empregados e vizinhos se movimentavam, decorando o pátio com flores do campo, fitas coloridas e mesas simples de madeira. Não havia luxo, mas havia alma. Rosa, no quarto, terminava de se arrumar com a ajuda de duas amigas da vila que insistiram em participar. O vestido, feito de tecido leve e cor clara, fora costurado por mãos carinhosas. Tinha detalhes delicados nas mangas e um laço na cintura. Ela se olhou no espelho e por um instante não se reconheceu. Era como se toda a dor e o cansaço de uma vida inteira tivessem se transformado em paz. Uma amiga segurou suas mãos e disse: Você está linda, Rosa. Não precisa de nada além desse sorriso. Enquanto isso, Elias caminhava pelo terreiro ajeitando pequenos detalhes. Vestia um terno antigo que guardava para ocasiões especiais. O tecido já denunciava o tempo, mas nele havia dignidade. Quando se olhou no reflexo de uma janela, notou algo que há muito não via. O próprio sorriso. Era um sorriso sereno, de quem finalmente se sentia completo. As pessoas começaram a chegar pouco antes do meio-dia.
Vieram vizinhos, empregados, famílias simples e até curiosos que nunca tinham pisado na fazenda. Alguns queriam apenas ver com os próprios olhos o que chamavam de o casamento mais improvável da cidade. Outros, tocados pela história do casal, foram por sincera afeição. Cada um, à sua maneira, sabia que estava presenciando algo raro. A cerimônia seria ao ar livre, sob a sombra de uma grande figueira, árvore antiga que, segundo Elias, fora plantada por seu pai quando ele ainda era criança. As folhas dançavam com o vento, e entre elas, a luz do sol criava reflexos dourados que davam ao lugar uma aparência quase sagrada. Quando Rosa surgiu, caminhando lentamente pelo caminho de flores improvisado, um murmúrio de emoção percorreu os presentes. O som de um violão ecoou ao fundo, tocado por um dos trabalhadores da fazenda. Elias, ao vê-la se aproximar, sentiu os olhos marejarem. Era como se todo o passado, a solidão, a rejeição, a humilhação, se dissolvesse naquele instante. Rosa caminhava com passos firmes, mas o coração batia acelerado. Quando chegou diante de Elias, ele estendeu a mão. Nunca pensei que o dia mais bonito da minha vida seria também o mais simples, disse ele com a voz embargada. Rosa sorriu. Às vezes o que é simples é o que mais dura, Elias. Os dois ficaram ali, de mãos dadas, enquanto o pequeno grupo se calava para ouvir o início da cerimônia. Um dos vizinhos mais velhos, que havia sido amigo do pai de Elias, foi quem conduziu o momento. Suas palavras eram humildes, mas cheias de sabedoria. O amor não é feito de aparência nem de promessa vazia. É feito de quem fica quando o resto do mundo vai embora. Durante os votos, Rosa respirou fundo antes de falar. Elias, o Senhor me ensinou que o amor não precisa de luxo para ser bonito. Eu vim para sua casa como uma ajudante, mas o que encontrei foi um coração generoso que me acolheu mesmo quando ninguém mais via valor em mim. Hoje, prometo cuidar de você, da fazenda e desse amor que plantamos juntos. Elias segurou com firmeza as mãos dela e respondeu: Rosa, quando te conheci, meu coração era terra seca. Você chegou como chuva e fez brotar tudo que eu achava que tinha morrido. Prometo te respeitar, te ouvir e te fazer sorrir todos os dias que eu tiver. As palavras simples ecoaram com uma força que tocou até os mais céticos. Lágrimas correram discretas, e o som do vento misturou-se ao dos aplausos quando eles se beijaram pela primeira vez como marido e mulher. De longe, escondida entre as árvores, Isadora observava tudo. O arrependimento pesava em seu peito. Pela primeira vez, viu Elias não como o matuto que um dia zombara, mas como um homem digno, feliz e amado. O sorriso genuíno dele, a leveza no olhar, mostravam o quanto ela havia perdido por desprezar a simplicidade. Uma lágrima escorreu, silenciosa, enquanto ela sussurrou para si mesma. Ele encontrou o que eu nunca soube dar. Após a cerimônia, uma pequena celebração tomou conta da fazenda. As mesas foram postas com comidas caseiras, bolos e café quente. Havia risadas, música e uma alegria pura no ar. Crianças corriam pelos gramados, os vizinhos dançavam, e Elias e Rosa caminhavam entre todos, recebendo abraços e bênçãos. Elias olhou em volta e, por um instante, ficou em silêncio. Tudo era tão diferente do que ele um dia imaginara. Não havia pompa, não havia luxo, mas havia verdade. E essa verdade o preenchia mais do que qualquer riqueza. Quando o sol começou a se pôr, ele e Rosa se afastaram um pouco, caminhando até o velho cercado de madeira onde tudo começara. O céu se tingia de laranja e o campo exalava o perfume fresco do fim de tarde. Lembra do dia em que me chamou para jantar, Elias? Perguntou Rosa com um sorriso tímido. Lembro, respondeu ele. Foi ali que o destino começou a mudar. Os dois se entreolharam, e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Naquele instante, tudo parecia se alinhar. O passado,
a dor, o perdão, o amor. E Elias, com o coração em paz, soube que aquela mulher simples que o mundo rejeitara era o maior presente que a vida poderia ter lhe dado. Sob o céu calmo de um domingo ensolarado, selaram um amor que não nasceu da aparência, mas do respeito, um amor que curava, um amor que, finalmente, os fazia sentir em casa. Os meses seguintes ao casamento trouxeram uma nova era para a fazenda. O lugar que antes simbolizava isolamento e silêncio, agora era cheio de vida, risadas e movimento. Rosa, com sua visão prática e o coração sempre voltado para o bem, começou a transformar cada canto da propriedade. Implantou uma horta comunitária nos fundos, convidando mulheres da vila para ajudar no cultivo. O que antes era apenas terra ociosa se tornou um espaço de união, onde viúvas, mães e crianças encontravam não só alimento, mas também propósito. Elias, admirado, observava tudo com orgulho. Via Rosa coordenar as atividades com naturalidade, orientando cada pessoa com paciência. Quando alguém se envergonhava de pedir ajuda, ela sempre dizia: "Aqui ninguém pede, todo mundo compartilha." A filosofia simples dela logo contagiou a todos. A fazenda, antes conhecida por ser o refúgio do fazendeiro solitário, virou um ponto de encontro. As colheitas eram fartas e parte dos alimentos passou a ser doada para famílias necessitadas da região. Crianças brincavam entre os galpões e até os mais velhos, que antes criticavam o casamento, agora se aproximavam para agradecer. Elias, que por muito tempo evitara o convívio com as pessoas, agora se via rodeado por sorrisos. Passou a ser reconhecido não apenas como homem de posses, mas como exemplo de humildade e mudança. Ele próprio dizia, em tom sereno: "Tudo que a gente planta com o coração cresce mais bonito." Com o tempo, Rosa também criou um abrigo em uma das casas antigas da fazenda. Lá viúvas e órfãos recebiam comida, abrigo e carinho. À noite, ela reunia todos para cantar, contar histórias e orar pela colheita. A energia daquele lugar era diferente. Havia um sentimento de paz que se espalhava como o perfume do café fresco nas manhãs. Mas como a vida sempre gosta de testar os corações que florescem, uma nova dificuldade logo se aproximou. O céu, que antes abençoava a terra com chuva regular, começou a se fechar em silêncio. Dias e mais dias se passavam sem uma gota d'água. As plantações começaram a amarelar e o solo, antes fértil, se tornava rachado. Os trabalhadores olhavam o horizonte com apreensão. Elias sentia o peso do problema se aproximando. As colheitas seriam comprometidas e as doações impossíveis. À noite ele caminhava pelos campos secos, observando o céu vazio, e murmurava: "Parece que a terra cansou de nós." Rosa, porém, mantinha a calma. Mesmo diante das dificuldades, acreditava que o amor e a fé eram capazes de superar qualquer seca. Certa manhã, reuniu todos os trabalhadores e moradores. "A água pode faltar na terra", disse ela com voz firme, "mas não pode faltar dentro da gente. Vamos cuidar do que ainda temos." E assim começaram os dias mais desafiadores da fazenda. Elias e Rosa, lado a lado, racionavam o pouco que restava. Dividiam a água entre os animais, mantinham apenas o essencial e se revezavam nas tarefas para que ninguém desanimasse. Aos poucos, o casal começou a inspirar outras propriedades vizinhas que também enfrentavam a estiagem. Mesmo com pouco, Rosa organizava mutirões de solidariedade. As pessoas se reuniam para cavar poços, compartilhar sementes resistentes e redistribuir o que sobrava. A cada novo gesto, um fio de esperança nascia. Elias percebeu que o que mantinha a fazenda viva não era a chuva, era a união. Certa noite, exausto após um longo dia de trabalho, Elias sentou-se ao lado de Rosa no alpendre. O vento quente soprava, levantando o pó do caminho. "Eu já passei por muita coisa", disse ele olhando o horizonte seco. "Mas essa seca parece mais cruel."
Rosa encostou a cabeça em seu ombro e respondeu: A terra está só descansando, Elias. Às vezes ela precisa parar para se recompor, igual a gente. As palavras dela ficaram ecoando dentro dele. E no dia seguinte, Elias teve uma ideia. Convocou os vizinhos para uma reunião na fazenda. Propôs que unissem forças para enfrentar a seca juntos. Que dividissem poços, ferramentas e sementes, em vez de cada um lutar sozinho. No início houve resistência. O orgulho de alguns falava mais alto, mas, aos poucos, o exemplo de Elias e Rosa convenceu todos. Em poucas semanas, formaram um grupo de ajuda mútua entre as propriedades. As famílias trabalhavam lado a lado, compartilhando o que tinham, e os resultados começaram a surgir. Mesmo com o sol escaldante, conseguiram salvar parte das plantações e manter os animais vivos. A horta comunitária da fazenda tornou-se o centro de distribuição de alimentos para todos. A notícia da solidariedade se espalhou por toda a região. Jornais locais começaram a chamar Elias de o fazendeiro que plantou esperança e Rosa, a mulher que fez a terra florescer com o coração. Ambos se envergonhavam dos elogios, mas sabiam que o reconhecimento não era deles. Era da união de todos. Um dia, após longos meses, as primeiras nuvens voltaram a surgir. O cheiro da chuva chegou antes das gotas, e quando finalmente o céu desabou, todos saíram correndo para o campo, rindo e se molhando como crianças. Elias olhou para Rosa com os olhos cheios d'água e disse: A gente venceu de novo. Ela sorriu, segurando a mão dele. Não foi a gente, Elias, foi o amor que venceu. Quando a seca terminou, a fazenda voltou a florescer com ainda mais força. As plantações se ergueram, os celeiros se encheram e a solidariedade se firmou como o maior legado do casal. O local já não era apenas uma propriedade produtiva, era um símbolo de compaixão e esperança. Elias, o homem que um dia foi solitário e rejeitado, agora era lembrado como alguém que aprendeu a dividir o que tinha e a multiplicar o que importava: o amor. Os anos passaram como as estações que moldavam o campo, cada um deixando marcas, mas também novas flores. Elias e Rosa envelheceram lado a lado, com o mesmo amor tranquilo que haviam construído desde o primeiro olhar sincero. O tempo levou a força dos corpos, mas não o brilho do afeto. Agora, os dois caminhavam mais devagar pelos mesmos caminhos onde um dia plantaram esperança. O riso de Rosa ainda ecoava entre as árvores, e Elias, mesmo com os cabelos grisalhos e a voz rouca, ainda a chamava de minha flor do sertão. A fazenda prosperava como nunca, não apenas pelas colheitas, mas pelas histórias que cresciam junto com elas. Crianças que um dia haviam sido abrigadas ali agora voltavam adultas, trazendo os próprios filhos para visitar o casal. As hortas comunitárias se multiplicaram e o local se tornara referência em solidariedade e trabalho coletivo. O nome de Elias, que no passado fora motivo de piada, agora era sinônimo de respeito. Diziam que sua terra era abençoada e muitos acreditavam que o segredo da prosperidade estava na bondade de quem a cultivava. Rosa, mesmo com as mãos marcadas pelo tempo, mantinha o mesmo brilho no olhar. A cada manhã, preparava café fresco e esperava Elias na varanda, onde juntos observavam o nascer do sol. Ele, já mais cansado, sorria e dizia: Você ainda é a primeira luz do meu dia, Rosa. E ela respondia com o mesmo carinho de sempre: E o Senhor ainda é o meu abrigo, Elias. A rotina simples deles era o retrato da plenitude. Não havia mais pressa, apenas gratidão. Contudo, em meio à tranquilidade, um acontecimento inesperado traria de volta uma sombra do passado. Não para ferir, mas para curar de vez o que um dia doeu. Certa tarde, quando o sol já começava a descer no horizonte, uma carroça se aproximou lentamente pela estrada de terra que levava à fazenda.
Rosa, ao avistar a visitante, sentiu um pressentimento. Era uma mulher bem vestida, mas de semblante abatido. Quando desceu da carroça e caminhou até o portão, a surpresa se revelou. Era Isadora. O tempo também havia passado para ela. O rosto, outrora altivo, agora carregava rugas e arrependimento. Os olhos, antes cheios de vaidade, traziam tristeza e culpa. Rosa, sem hesitar, foi até ela com um sorriso calmo. Seja bem-vinda, minha filha. Entre, a casa é simples, mas o coração é largo. Isadora ficou sem palavras, esperava rejeição, frieza ou rancor, mas encontrou apenas acolhimento. Rosa a conduziu até a varanda, onde o cheiro de café fresco já se espalhava. Elias, ao vê-la, permaneceu em silêncio. O encontro parecia prender o tempo, deixando o ar pesado e leve ao mesmo tempo. Isadora abaixou a cabeça e começou a falar com a voz trêmula. Eu vim pedir perdão. As palavras saíam entre lágrimas. O que fiz com o senhor foi cruel, Elias. Eu era jovem, orgulhosa, cega pelo que os outros pensavam. O tempo me ensinou o valor do que perdi, e hoje, vendo o que o senhor construiu, eu só quero dizer que me arrependo de todo o coração. Rosa, sentada ao lado, serviu uma xícara de café e colocou suavemente nas mãos de Isadora. O perdão é como o café, minha filha, disse com um sorriso bondoso, quente, forte e capaz de acalmar até o coração mais cansado. Elias permaneceu calado por alguns instantes. Seus olhos cansados observavam aquela mulher que um dia o havia ferido tão profundamente. Por dentro, lembrava-se da dor, do riso que o humilhara diante da cidade. Mas o tempo, com sua sabedoria silenciosa, já havia transformado aquele sofrimento em aprendizado. Finalmente, ele respirou fundo e respondeu com serenidade. Não carrego mágoa, Isadora. A vida me deu muito mais do que você tirou. O que passou, passou. As palavras simples caíram como bálsamo. Isadora, emocionada, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Rosa se aproximou, passando-lhe a mão pelos ombros, oferecendo consolo sem julgamento. Aquele gesto, mais do que qualquer palavra, mostrou o tamanho do coração daquele casal. Eu não mereço tanta bondade, sussurrou Isadora, soluçando. Ninguém precisa merecer para ser perdoado, respondeu Rosa em voz mansa. Basta reconhecer o erro. O silêncio que se seguiu foi profundo. O vento balançava as cortinas da varanda e o cheiro do café se misturava ao perfume das flores. Elias olhou para o campo e pensou em quantas voltas a vida dá. Um dia ele fora motivo de riso, agora era exemplo de amor e humildade. Antes de partir, Isadora se levantou e olhou nos olhos de Rosa e Elias. Obrigada por me ensinarem o que é grandeza de verdade, disse, enxugando as lágrimas. Eu passei a vida procurando beleza onde só havia vaidade. E vocês me mostraram onde ela sempre esteve. Rosa a acompanhou até a carroça. Antes que ela subisse, segurou-lhe as mãos e disse, vá em paz, minha filha. Que o perdão que você recebeu hoje floresça também no seu coração. Isadora assentiu, com o rosto molhado de lágrimas. Enquanto a carroça se afastava lentamente pela estrada, ela olhou para trás uma última vez e viu o casal de pé na varanda, lado a lado, como guardiões da serenidade. Naquele entardecer dourado, a cena parecia um quadro vivo. Dois corações que escolheram o amor em vez do rancor, a bondade em vez do orgulho. E quando o sol desapareceu por trás das montanhas, Elias e Rosa se entreolharam em silêncio, cientes de que o perdão, assim como o amor, era o maior legado que poderiam deixar ao mundo. Os anos passaram silenciosos e generosos, mas como tudo na vida, o tempo também trouxe suas provas finais. Elias, que por décadas enfrentara tempestades e secas, começou a mostrar sinais de fraqueza. Primeiro, vieram as noites longas, de sono agitado. Depois, os passos lentos pelo terreiro e os suspiros frequentes quando se levantava da cadeira. Rosa, sempre atenta,
percebeu que o homem forte e solitário que um dia conhecera estava agora fragilizado. Ela não hesitou. Todos os dias, desde o amanhecer até o cair da noite, Rosa cuidava dele com dedicação. Preparava comidas suaves, massageava-lhe os ombros doloridos, contava histórias da fazenda e do campo, lembrando-o das conquistas que construíram juntos. Elias, embora enfraquecido, mantinha o brilho nos olhos sempre que a via. Em uma tarde serena, segurou as mãos dela com força surpreendente e, com voz fraca, mas firme, disse: Rosa, jamais imaginei que o amor verdadeiro pudesse ter rosto tão simples e, ainda assim, ser tão grandioso. Ela sorriu, tentando conter as lágrimas, e respondeu com ternura: O Senhor me ensinou que simplicidade e sinceridade são o que tornam o amor imenso, Elias. Nos dias que se seguiram, a doença avançou, mas a paz entre os dois permaneceu. Elias sentia a proximidade do fim, mas não havia medo, havia gratidão. Numa tarde, pediu papel e caneta, e com a mão trêmula escreveu uma carta. Cada palavra era marcada por emoção e serenidade, cada linha carregada de amor. No texto, agradecia a Rosa por cada dia vivido ao lado dela, por ter transformado sua vida, por ter mostrado que a verdadeira riqueza está no cuidado e na ternura, não em posses ou aparência. Na manhã seguinte, quando o sol começou a tingir o céu de tons dourados, Rosa entrou no quarto e o encontrou sereno, com um leve sorriso no rosto. Elias estava em paz, seus olhos fechados suavemente, o corpo relaxado, transmitindo uma calma que confortou o coração de quem o amava. Rosa segurou a carta, leu cada linha em silêncio e, em seguida, beijou a testa do homem que transformara sua vida para sempre. Os dias se tornaram semanas, depois meses, e Rosa, mesmo com a ausência de Elias, manteve viva a chama da fazenda. Aquele lugar que testemunhara tantas dores, humilhações, amores e superações, tornou-se refúgio. Ela decidiu dar um novo propósito à terra que havia aprendido a amar junto com Elias. Batizou a propriedade de Sementes do Coração. Ali, homens e mulheres rejeitados pelo mundo encontraram abrigo, acolhimento e dignidade. Crianças órfãs, viúvas solitárias e trabalhadores humildes descobriram um espaço onde não eram julgados pela aparência ou pela posição social, mas pelo que eram capazes de oferecer ao próximo. Rosa ensinava, com paciência e amor, que o valor de alguém não está em trajes caros, títulos ou posses, mas na sinceridade do coração, na capacidade de cuidar e amar. Os anos se passaram e a fazenda cresceu. Hortas se multiplicaram, pequenos galpões foram transformados em quartos para abrigar aqueles que precisavam de um lar. A comunidade que Rosa construiu continuava viva, unida pelo legado do casal. Cada gesto de bondade, cada sorriso compartilhado, era uma homenagem silenciosa a Elias. Rosa, mesmo idosa, continuava a caminhar pelo terreiro com passos firmes, lembrando-se de cada momento que vivera ao lado dele. Recordava-se da primeira vez que se aproximou do fazendeiro solitário, das tempestades que enfrentaram juntos, do casamento simples e cheio de emoção, das crises superadas e do perdão oferecido àqueles que um dia os humilharam. Cada memória era uma lição viva de que o amor verdadeiro floresce, mesmo quando todos duvidam. E assim, a fazenda Sementes do Coração se tornou um símbolo de esperança e compaixão. Visitantes de toda a região vinham aprender sobre o poder da generosidade, da paciência e do respeito. Rosa, com seu sorriso calmo e olhos brilhantes, era a personificação daquilo que Elias sempre acreditara: que o amor, quando genuíno, não depende de riquezas, aparência ou reconhecimento. Ele simplesmente cresce, floresce e transforma vidas. O legado do casal era visível em cada planta, em cada mão estendida, em cada abraço que florescia no campo.
E mesmo com a ausência de Elias, Rosa sentia sua presença em cada gesto, cada risada, cada flor que desabrochava no terreno que um dia testemunhara a maior história de amor de suas vidas. No final, a fazenda se tornou mais do que um lugar. Tornou-se uma promessa viva de que o amor verdadeiro não se mede pelo que se vê, mas pelo que se sente e se compartilha. Rosa caminhava entre as pessoas, agora uma mentora, amiga, mãe e exemplo de que a bondade sempre retorna. E olhando para o horizonte dourado, ela sabia que, mesmo diante da dor e da perda, a vida sempre oferece a oportunidade de plantar novas sementes, sementes do coração, que florescem em compaixão, esperança e amor eterno.